E parece filme repetido. O Sport ontem entrou em campo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e foi derrotado para o Brusque. O Leão jogou mal novamente. Disperso, sem atitude, acomodado, o time do Sport foi superado pelo atual vice-lanterna da Série B, que antes do jogo contra o Leão não vencia há mais de um mês e que tinha dificuldade de encarar os adversários na competição. Mas quem viu o jogo de ontem não viu isso na equipe do Brusque, que demonstrou em relação ao Sport mais comprometimento e vontade. Uma partida apática, dispersa do Sport, acomodada, e o resultado foi mais uma atuação ruim e outra derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Brusque 1, Sport 0. O gol da equipe do Brusque foi marcado pelo meia Diego Maia, aos 42 minutos do segundo tempo. Apesar da atuação ruim, o Sport teve algumas chances de marcar, principalmente com Gustavo Coutinho no primeiro tempo, mas este não vive uma boa fase e o Sport não conseguiu fazer gol num dos piores times do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Guto Ferreira optou na escalação inicial pelo 4-3-3, com Wellington Silva, Barleta e Coutinho no ataque, com o Lucas André na lateral direita e com o Chico ganhando a vaga do Luciano Castan na zaga do Sport. Mesmo assim, com as alterações, o time não rendeu bem e parecia um time que estava brigando contra o rebaixamento, não um time que tem a projeção de subir para a elite do futebol nacional. Após o confronto, o técnico Guto Ferreira lamentou com o timbre de voz que passou o abatimento, ele lamentou o resultado, disse que o time treina muito bem, mas que não consegue passar isso para os jogos. A mesma entrega dos treinamentos para as partidas. O jogo aconteceu para um público de 158 torcedores que geraram uma renda de R$ 4.860. Um jogo de dois times que pouco fizeram com a bola nos pés, mas venceu quem teve mais vontade e quem teve mais disposição, a equipe do Brusque. De quebra com a derrota, o Sport perdeu uma posição. O Sport agora é o 10º colocado da Série B, com 32 pontos ganhos, a 7 pontos do G4 do quarto colocado, Vila Nova. A situação do técnico Guto Ferreira ainda é imprevisível. Ele ontem falou após o jogo como técnico do Sport, mas hoje um cenário de demissão não está descartado. A delegação do Sport retorna hoje à capital pernambucana e poderemos sim ter, durante o dia, novidades em relação à troca ou não no comando técnico do Sport Clube do Recife. Para o próximo confronto, que acontece na segunda-feira, 8 da noite, na Arena contra o Ituano, o Sport não vai ter Luciano, que tomou o 3º cartão amarelo, e o Lucas Lima, que foi expulso na partida. Em compensação, Fabrício Domingues e Tite Ortiz que ficam à disposição do Leão para o jogo. Rapaz, que situação do Sport, hein? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, a 3ª consecutiva e com um futebol pífio. E o Sport ontem foi superado por uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem diz isso é a classificação e o desempenho. E o que mais assusta é que o Brusque, que não vencia há um mês, que tem um elenco limitadíssimo, que tem um time de Série C, com todo o respeito que merecem os catarinenses. O time do Brusque é um time de Série C. Falo do elenco, da formação do Brusque, dos jogadores. E mesmo assim, com um dos piores ataques da Série B, com uma das piores defesas, o Brusque foi superior ao Sport. O Sport foi uma equipe passiva, preguiçosa e acomodada. Gente, o Sport vem jogando mal há muito tempo. O técnico Guto Ferreira chegou a 5 jogos, o Sport já vinha numa decadência com Mariano Sosso, e com o Guto o Sport piorou. O Guto, que é um bom técnico, que tem histórico de acessos, mas que recentemente não vem conseguindo fazer
bons trabalhos. O Sport regrediu. Com o Mariano Sosso, o Sport se defendia mal, mas criava muito ofensivamente. Com o Guto Ferreira, nem isso. É inevitável dizer que o trabalho do Guto não é bom. São 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas e um rendimento ruim. Até na única vitória do Guto contra o Amazonas, o Sport foi inferior ao adversário. E com todo respeito, achou um gol no final, na reta final da partida, numa bola alçada na área. O Zé Roberto se jogou na bola e a bola felizmente entrou. Então o desempenho do Sport é assustador. O trabalho do Guto não é bom, mas o elenco do Sport tem que ser responsabilizado. Salários em dia, uma estrutura que não deve a muitas estruturas de equipes de Série A, e os jogadores parecem que estão tranquilos com a situação. Ontem, no final do jogo, eles se reuniram e não tinha um jogador cobrando, aquele clima de passividade, de tranquilidade. E o Sport precisa desse acesso, é importante. Eu não preciso nem falar na parte financeira. O Sport conta com esse acesso para que consiga respirar e caminhar com as próprias pernas. Mesmo com o dinheiro da Liga, com o dinheiro da venda do Pedro Lima, o Sport precisa desse acesso. Os jogadores precisam ser responsabilizados. Não adianta tirar o Mariano Sosso, trazer o Guto Ferreira, depois demitir o Guto, se isso acontecer, e trazer outro técnico, se dentro de campo os jogadores não têm personalidade, atitude e gana pelo resultado. É o que estão demonstrando dentro de campo. Total passividade do momento atual do Sport. Momento delicado, a situação do Guto ainda é uma incógnita, corre o risco sim de ser demitido, mas eu repito, não é só trocando o treinador que vai se resolver a situação do Sport. O elenco tem que ser cobrado duramente pela direção, que vem cumprindo com tudo o que prometeu, para que no final do ano não se tenha a mesma frustração do que foi o final de 2023, onde o Sport viu um acesso que estava nas mãos ser perdido de forma bizonha. É hora de acordar enquanto é tempo. Já são 7 pontos de diferença para o G4, com 2 jogos a menos. Tempo para se recuperar na competição, o Sport tem. Não sei se o elenco entende que esse momento é momento de ligar o alerta e não de aceitar passivamente o péssimo futebol que eles vêm desempenhando e as derrotas que vêm como consequência. Perdeu o jogo, perde 2 jogadores e ganha 2, no caso aí o Guto Ferreira. Agora, o Lucas Lima ontem, que atuação foi essa, hein, Gabi? Pois é, Mário, de fato deixou a desejar, né? Ainda foi expulso. É uma situação complicada do Sport, tá? É uma equipe que, como o Tarsis trouxe, não demonstra, né, vontade. Eu acho, novamente, sem querer aí criar a teoria da conspiração, acho que tem muito mais por trás, né, do que a gente imagina, porque foi uma equipe que caiu bruscamente de rendimento, né? 3 derrotas seguidas, o Sport contra a equipe que tá lutando aí contra o rebaixamento, né? Então é uma situação bem complicada, viu, Mário? Bem complicada, e realmente a conversa vai ter que ser diferente. Alguma coisa precisa acontecer, porque se continuar desse jeito, vai prejudicar essa luta do Sport pelo acesso. E aquilo que a gente falava, Gabi, em relação ao desempenho do Sport, ano passado o Sport teve muitos tropeços, principalmente em casa. E agora, não na mesma proporção, até porque ainda estamos na 23ª rodada, o Sport tem 2 jogos atrasados, mas, por exemplo, o tropeço contra equipes que ninguém esperava. O Novo Horizontino, aquele gol, aquela falha em casa, perder para o Coritiba, perder para o Avaí, e agora você perde para Ituano fora, quando era lanterna, perde para o Brusque fora, quando era vice-lanterna. São esses tipos aí, são esses jogos, na verdade, que o Sport tropeçou e que com certeza vai fazer falta lá na frente. Não poderia estar tropeçando do jeito que está, Gabi. É isso. São as oportunidades que o Sport deixou passar, né? E em casa, principalmente, tá? E também, Mário, contra equipes, né? Como o próprio Brusque, que estão lutando aí contra o rebaixamento, equipes que
ainda não se encontraram na competição, né? E que às vezes tem até um elenco inferior que o Sport. Então, por isso que eu imagino que exista mais, tá? Porque são jogadores competentes, né? São jogadores qualificados e aí, de fato, o que parece, às vezes, é que não estão com vontade, né? Por uma razão ou por outra, enfim. O Sport perdeu algumas oportunidades importantes. Daqui para frente, tem que reverter a situação, né? E tá se complicando, né? Infelizmente, o Sport tá se complicando e se tivesse pelo menos a vontade, né? Era meio caminho andado, mas nem nesses últimos jogos é isso que a gente tem enxergado. Era pelo contrário, uma equipe desorganizada, uma equipe sem garra, enfim, muito complicado mesmo. É por isso que é fundamental ganhar do Ituano na próxima segunda-feira. E a gente sabe que com o Avaí não vai ser um jogo fácil. O Sport vai voltar a Santa Catarina para enfrentar a equipe do Avaí na ressacada no dia 7 de setembro. E depois tem um jogo com o CRB aqui na Arena de Pernambuco. Então tem que correr contra o tempo para poder realmente se recuperar. E é normal esse tipo de pressão em cima do treinador. Agora o Guto, que não completou nem um mês ainda à frente do comando técnico, já sofre uma pressão de um treinador que parece que já estava aqui desde o mês de janeiro, né, Gabi? É porque a pressão já vinha desde antes, né, Mário? A pressão, ela existia já com o Mariano Sosso. Por isso, inclusive, que teve a troca, né? Essa questão de que precisava de uma resposta rápida, a resposta não chegou ainda, né? Pelo contrário, o Sport caiu de rendimento. E é uma situação complicada. Eu entendo, né, essa pressão. A gente sabe que o trabalho dele faz pouco tempo, mas eu acho que a pressão que existe é porque muitos torcedores não concordam com a vinda do Guto Ferreira, né? Muito do que se falou porque contratou ele, né? É a questão do acesso que ele conquistou junto ao Sport e tal. Mas os últimos trabalhos do Guto não foram convincentes, né? E a torcida tava com essa memória mais recente aí, né? E ficou chateada com a escolha, né? Um técnico que é bem diferente da proposta do Sport no início do ano. E, infelizmente, acho que a pressão acaba aumentando por causa disso. Guto Ferreira, técnico do Sport, ele fala sobre o atual momento do Leão na Série B, 3 derrotas consecutivas e a 7 pontos do G4. É um momento difícil, nós não estamos confortáveis com toda a situação, né? A gente fica muito chateado porque dentro do dia a dia do trabalho existe esforço, existe busca, existe muito empenho da parte de todos para que a gente possa chegar na partida e jogar um bom futebol e poder buscar os resultados, e isso não vem acontecendo. Eles vêm conseguindo fazer bons treinos, mas não vêm conseguindo passar para o jogo, que é o mais importante. Eu acho que é um momento bastante difícil. Qualquer coisa que a gente fale aqui não vai justificar devido ao tamanho do clube, devido ao momento da equipe, mas não tem outra solução de seguir trabalhando, seguir buscando e procurando achar o melhor encaixe, sair deste momento que passa a ser um momento difícil.